Que semana abençoada, poderosa, que nos fortaleceu. Essas semanas de oração, de jejum, de cultos diários, é um flash assim rápido, mas traz tanto retorno espiritual, né? E nós estamos falando sobre Jabes. A palavra diz que Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele nasceu com a palavra de derrota, de maldição. Logo quando ele foi ali, escolheram esse nome para ele, que não é um nome muito bom, né? Que fala de dor, de aflição, mas ele superou tudo porque ele buscou a Deus. Ele falou: Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor me livre das dores, que o Senhor me livre de ser Jabes, o Senhor me faça ser Israel, príncipe de Deus. Amém? Quem crê que Deus também te livrou e te ouviu essa semana, né? E a palavra diz que Deus ouviu a oração de Jabes. E lá no livro de Crônicas está registrado Jabes, que se tornou mais ilustre na sua casa. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração e aprendemos a confiar em Deus, Deus faz maravilhas em nossa vida e através da nossa fé. E eu comecei a falar, abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 18. Esta semana eu tenho falado sobre o rei Abias, que escolheu buscar a Deus como Jabes, que guardou a sua aliança, seu compromisso com Deus, e Deus, através da confiança que ele tinha, Deus honrou ele como rei, Deus honrou a nação que Abias governava e levou aquela nação a confiar em Deus. 2 Crônicas 13, verso 18. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião. Diaconisa da fonte. E os homens de Judá tiveram força para vencer. Era uma guerra entre Judá e Israel. Israel abandonou o Senhor, mas Judá e Benjamim permaneceu firme, vinculados à geração sacerdotal de Abraão, servindo ao Senhor e confiando em Deus para vencer as batalhas. E nós vimos que essa era uma batalha desproporcional. Era uma batalha que era 2 contra 1. Jeroboão tinha 2 soldados contra 1 soldado de Abias. E todos os 2 exércitos eram de homens valentes. Mas a palavra diz: os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados, o Deus dos patriarcas. Meu irmão, a fonte da vida, eu e você, não estamos imunes a adversidades, a guerras, a lutas. Mas na igreja, debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus, nós vamos vencer. Só a bispa que vai vencer? Debaixo da autoridade do Senhor, junto com a nossa igreja, nós vamos vencer. Amém. Aleluia. Jabes se distinguiu, Abias se distinguiu. E eu comecei a falar de algumas características de Jabes e Abias. A primeira é: não afaste dos patriarcas, não afaste da igreja, não afaste da instituição chamada igreja, não saia da cobertura sacerdotal. O reino de Israel que saiu ali, se levantou contra Judá. Eles deixaram o Senhor, tinha uma promessa que Deus ia abençoá-los, ia abençoar Roboão em Judá,
com a tribo de Benjamim, e também ia abençoar Jeroboão com as 10 tribos de Israel. Deus não escolheu uma a pretexto do outro. Quem entende o que eu estou falando? A promessa do profeta que Deus iria abençoar tanto Israel quanto Judá. Mas Jeroboão, ele preferiu abandonar o Senhor, ele ficou com medo do pessoal ir servir a Deus em Jerusalém, buscar a Deus no templo e sair debaixo da autoridade dele. Meu irmão, provavelmente no futuro Deus ia unir as 12 tribos novamente. Quem crê que Deus ia unir? Nós damos muito trabalho para Deus, mas o propósito de Deus sempre prevalece. Deus levantou Davi, Deus levantou o apóstolo Paulo, Deus tem levantado homens segundo o seu coração para realizar a sua vontade em plenitude. Então a palavra diz que Abias, ele escolheu permanecer debaixo da autoridade sacerdotal. Ele não se afastou da igreja, ele não se afastou da congregação, ele não abandonou as raízes que ele tinha nos patriarcas. E Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Ele está falando não de uma reunião no lar, ele está falando da igreja, da instituição, que o que ligar na terra será ligado nos céus, que é uma instituição que tem a bênção de Deus, que tem as promessas de Deus, e na igreja nós seremos fortalecidos. Então levanta a sua cartela e fala: o Senhor Deus me dará força para vencer meus adversários. Todo adversário, toda opressão, toda ação das trevas que se levantar contra a minha vida profissional, contra a minha família, não vai prevalecer. Nenhuma arma forjada vai prevalecer, mas com a força, sabedoria de Deus, eu vou vencer. Quem vai vencer diz amém. Mas ele tem mais recursos que eu, mas Deus está com você. É a segunda lição que nós aprendemos com Jabes e com Abias. E também depois eu vou falar um pouquinho do rei Ezequias. Não olhe apenas para os recursos naturais. Se Josué olhasse para os recursos naturais, como que ele ia vencer as muralhas de Jericó? Se Moisés olhasse só para a força humana, como ele ia vencer Faraó? Moisés chegou a falar: Deus, como que eu vou confrontar Faraó? O Senhor falou: não temas, eu serei contigo. Não tema, meu irmão, a superioridade natural não é maior do que a superioridade espiritual. Quando Deus entra, Ele faz a diferença. E se eu e você estamos em aliança com Deus, no propósito de Deus, todo inimigo que se levantar contra nós não vai prevalecer. Salmo 20, versos 6 e 8, eu li aqui. Abre comigo rapidamente Salmo 20. Vamos recapitular versículo 7. Olha aqui que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Quem recebe diz amém. Fala: eu não vou temer a força dos carros de guerra, nem dos cavalos de guerra. Eu não vou temer o braço de carne, porque a minha força e a minha vitória vem do Senhor, meu Deus. Amém? Quem crê que Deus vai te honrar na sua profissão?
Quem crê que Deus vai te honrar na sua família? Quem crê que Deus vai honrar você nas suas batalhas? Deus honra aqueles que se humilham diante dEle. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no Senhor nosso Deus. Jabes, ele superou toda a adversidade porque ele buscou força em Deus. Abias superou um exército mais poderoso que ele, porque ele buscou e ele confiou na força poderosa da mão invisível de Deus. Eu quero declarar: a mão invisível de Deus estará trabalhando na sua vida, na sua casa, anulando toda praga, toda maldição, toda ação do inimigo contra você não vai prevalecer. Não vamos temer, vamos confiar no Senhor. Outra característica que distinguiu Abias, que distinguiu também, meu irmão, o nosso querido irmão Jabes, né? É confiar na palavra profética. Qual é a palavra profética que está sobre nós? Que Deus vai nos fazer ilustres, bem-sucedidos, abençoados. Aonde o diabo tenta te humilhar, é onde Deus vai te exaltar. Aonde o diabo tenta te envergonhar, se você busca Deus, é onde Deus vai te dar dupla honra, para que toda glória pertença a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que diz, meu irmão, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Eu vou ler na atualizada, tá? Vamos aí trabalhando aí nas traduções. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé. Aqui é outra guerra. Josafá enfrentando os filisteus. E eles vieram também contra Josafá. E aquele grande exército que veio contra Josafá era um exército temível, mas Josafá, ele levou o seu exército e o seu país a confiar em Deus, a confiar na palavra profética de Deus. Eu quero dizer, a palavra profética de Deus está na igreja. Quem recebeu palavras proféticas esta semana, com as pregações, com as ministrações aqui, Deus está liberando palavras proféticas sobre você, sobre a sua casa. E ele diz: pela manhã cedo se levantaram, todos estavam temerosos, porque já havia rumores, já havia falando um grande exército dos etíopes e dos sírios vem contra Judá, vem contra Jerusalém. Mas aí Josafá, ele se animou, ele encorajou a buscar o Senhor. E ele deu essa declaração que ecoa até os nossos dias. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: não fica prostrado diante da intimidação do inimigo. Quem não vai ficar prostrado? Levanta e libera a palavra. Golias amaldiçoou Davi. Golias paralisou o exército de Saul com a intimidação pela sua imponência, pela sua força e pelas suas palavras.
Mas quando Golias encarou Davi, Davi encarou Golias, Golias foi contra Davi, Davi foi contra Golias. Você pode estar tremendo por dentro, mas Deus está te falando: levanta na minha força e marcha. Quem vai marchar na força do Senhor? E a palavra diz que ele se levantou e ele falou: ouça Judá, ouçam moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Certa vez Deus chamou Ezequias, levou ele a um vale de ossos secos, e ele falou: Ezequias, porventura este vale de ossos secos pode reviver? Ele falou: Senhor Deus, tu sabes. Então Deus falou: Ezequias, abre a tua boca e profetiza. A palavra pregada no altar da fonte da vida está profetizando cura, está profetizando libertação, está profetizando restauração de famílias, está profetizando aonde o diabo se levantou para te envergonhar. Deus está te abençoando e vai te fazer mais ilustre ainda, em nome de Jesus. Crede nos seus profetas e prosperarei. Meu irmão, creia na palavra profética. Aí outra atitude de Abias, de Ezequias, de Jabes: ainda que um exército levante contra mim, disse Davi, não temerei. Ainda que o inimigo te surpreenda, meu irmão, ele nunca vai surpreender Deus. Estando o Senhor à minha destra, não serei abalado. Foi isso que Davi diz no Salmo 16. As sortes me caíram em lugares preciosos, a minha sorte é o Senhor. Estando o Senhor à minha direita, eu não serei abalado. Se vier um diagnóstico, se vier uma crise financeira, que não venha. Se vier um conflito em alguma área da sua vida, meu irmão, continua confiando no Senhor, porque é a confiança que vai te dar força, vai te dar escape, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia para você virar essa situação, para você vencer essa batalha na sua vida. TV, abre comigo agora, 2 Crônicas, capítulo 32. Veja a vida deste rei chamado Ezequias, também um exemplo para nós. Ele confiou no Senhor. 2 Crônicas 32, verso 5. Vamos ler um pouquinho para contextualizar o versículo 1. 2 Crônicas 32, 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, meu irmão, Ezequias fez tudo. Ele trouxe um avivamento em Israel. Ele restaurou o dízimo, ele restaurou o templo, ele colocou os sacerdotes nas funções sacerdotal, ele restaurou as escalas dos porteiros, dos músicos, ele restaurou as festas de Israel, a Páscoa. Ele enviou mensageiros para anunciar que todos viessem celebrar a Páscoa em Jerusalém. Ele agiu de coração íntegro, reto e intenso com o seu Deus. Ele se comprometeu com Deus. E depois destas coisas e desta fidelidade de Ezequias para com o Senhor. A palavra diz que ele foi como o rei Davi. Ele restaurou a lei em Israel. Ele convocou todos para buscar ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois destas coisas veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas
e intentou apoderar delas. A hora que Deus começa a te levantar, os inimigos vêm para te cercar e te abater. Mas nós vamos declarar: mais aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Elias falou ao servo dele: Deus, abre os olhos para que ele veja que maior aquele que está conosco que aquele que se levanta contra nós. E ele viu carruagens de fogo cercando Elias, e o exército da Síria não pôde tocar em Elias. Quem crê que nenhuma intenção do mal vai tocar nem em você, nem na sua casa, nem nos seus filhos, nem no seu patrimônio? Faraó não queria soltar Moisés, não queria soltar o povo de Israel do Egito. Depois ele queria soltar o povo, mas reter os filhos. Depois ele queria soltar a família, mas reter os bens. Você conhece essa história? E Moisés falou: nenhuma unha vai ficar. Ele intentou destruir Ezequias, o reinado de Ezequias, a prosperidade, a bênção de Deus em Jerusalém através do governo de Ezequias. E Senaqueribe era muito temido, era um grande exército. E a palavra diz então, versículo 5, vamos lá. Então Ezequias cobrou ânimo, renovou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Amém? O ânimo te levará, nos levará a agir dentro daquilo que é possível nós fazermos. Quem vai agir com sabedoria, estratégia e com o ânimo que Deus está colocando em você. Joabe também entendeu esse princípio da palavra. Quando Joabe percebeu, era um general de Davi, primo de Davi, né? Ele falou que os inimigos estavam adiante e atrás. Ele falou ao seu irmão, se não me engano, Azael, falou: olha, eu vou combater à frente, você vai combater atrás. Nós vamos lutar com muita valentia e coragem. E faça o que Deus lhe aprover. Primeiro ele falou: tudo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. Falou: o milagre vem depois que os recursos naturais acabam. Quem entende o que eu estou falando? Nós temos que fazer a nossa parte. Ezequias cobrou ânimo, ele reconstruiu muralhas, ele levantou torres nas muralhas, ele equipou o exército dele com escudos e armas, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ele arregimentou mais gente para o seu exército, reuniu na porta da cidade e lhes falou ao coração. Aí veio a parte espiritual. Ele veio liberar uma palavra de fé, de ânimo e de encorajamento. Às vezes nós não vemos de onde vem o socorro. Salmo 121 fala: de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você talvez passou momentos na sua vida que não viu quem poderia te ajudar e de onde viria a ajuda. Mas no mesmo momento que ele falou: de onde me virá o socorro? Tocado pelo Espírito, talvez lembrando da fidelidade na vida dele, ele falou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa semana, meu irmão, está liberando anjos, está liberando o socorro de Deus para mim e para você, para anular toda a ação do diabo contra nós em 2025. Levanta as mãos e fala: o meu socorro, neste ano do propósito, que eu creio que Deus vai me abençoar ainda mais. Eu declaro esta noite: o meu socorro, o meu livramento
vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Olhos não viram, não passou pela mente humana o que Deus preparou em favor da sua igreja. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Então Ezequias falou ao seu exército: sede fortes e corajosos. Jabes foi forte, foi corajoso. Abias foi forte, foi corajoso. Josué foi forte e corajoso. E agora Ezequias também está demonstrando coragem, ministrando ao seu povo. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Olha que versículo, irmão, poderoso. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. O braço de carne às vezes nos assusta, né? A artilharia que muitas vezes o diabo levanta contra você, assusta. Mas Ezequias falou: conosco está o braço poderoso do Senhor. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. Essa semana, esse mês ainda, Deus vai guerrear as suas guerras. Quem crê nisso? Falei aqui um processo meu que estava parado desde maio. Nesse mês de janeiro, começou a movimentar. Aí na semana de Jabes, o negócio, já dei entrada numa segunda fase. E eu creio que em breve vou ter a vitória completa. Deus vai ajudar, Deus vai guerrear a sua guerra. Você está orando por alguém na família, Deus está entrando nesse propósito. Você está orando contra um diagnóstico que você está preocupado, Deus vai entrar nessa guerra. Você está orando por um cônjuge, por um filho, Deus vai entrar nesta guerra em nome de Jesus. Deus não perde batalha. O povo cobrou ânimo. Meu irmão, as palavras que você recebe na fonte da vida levanta a nossa fé, não levanta? Quem crê? Deus levanta a nossa fé. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aí o que aconteceu, meu irmão? Pula lá agora, depois você pode ler todo, mas pula comigo agora lá para o versículo 15. Ezequias mandou mensageiros falar para o povo de Judá, na língua deles, verso 14 e 15. Qual de todos os deuses das nações que os meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Senaqueribe desafiou Ezequias e o Deus de Ezequias. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos. Meu irmão, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, amém? A confiança em Deus é a sua força. Apegue-se a Deus, apegue-se à palavra de Deus, não se afaste da presença dEle, não se afaste da casa de Deus.
nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Aí era a guerra dos deuses falsos contra o único Deus poderoso. E a palavra diz no verso 20, qual foi a reação de Ezequias? Fica em pé comigo agora. Esse mesmo texto está lá no livro de Isaías e está também lá no livro de Reis. 3 vezes é citado essa batalha de Ezequias contra Senaqueribe. Porém, o rei Ezequias e Isaías, meu irmão, sempre tem a presença sacerdotal e profética. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Jabes clamou ao Senhor, Ezequias clamou ao Senhor, Abias clamou ao Senhor, a fonte da vida está clamando ao Senhor.